Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou a Sandra e neste vídeo vou responder a uma questão que me colocaram sobre este desenho. Como é que eu consegui alcançar um sombreamento suave sem um efeito granulado? Vou falar sobre os 3 aspectos que eu considero importantes para alcançar um sombreamento suave sem aquele aspecto rústico. Consoante o aspecto final que procuramos alcançar num desenho, e a técnica que vamos empregar, é importante optar pelo material mais adequado ao nosso objetivo. A nossa primeira preocupação deve ser qual o suporte mais adequado. Neste caso, como se trata de grafite, será uma folha de papel. Então, a escolha do papel é muito importante para alcançar um desenho com um aspecto menos granulado e facilitar igualmente o processo de sombreamento. Papéis muito porosos facilitam que o desenho fique com um aspecto mais rústico, pois o grafite não consegue entrar nos poros, ficando mais à superfície e produzindo um sombreamento com pontinhos brancos. Supondo que nós conseguíssemos observar a espessura de uma folha a um microscópio, nós observaríamos algo como que representa a porosidade do papel, algo como uma linha assim, com sulcos e pontos altos. Ao sombrearmos, o que fazemos é roçar a superfície do papel nestes picos mais altos, depositando o grafite nestas áreas. E nestes vales, o grafite não consegue entrar, fazendo com que estes espaços fiquem pontinhos brancos. Felizmente, hoje em dia temos uma vasta gama de tipos de papéis e marcas, por isso uma grande oferta e possibilidade de opções, desde os papéis mais porosos aos mais suaves, com gramaturas diferentes e para técnicas diferentes. No que toca ao grafite e ao desenho realista, os papéis mais usados são os de gramatura acima dos 180 gramas por metro quadrado, até cerca de 300 gramas por metro quadrado. Normalmente de grão fino ou acetinado, que são bem suaves ao toque. Dos papéis que eu já usei no realismo e grafite, contam-se o Fabriano 4L Lício, de 220 gramas por metro quadrado. Ele é um papel branco com um tom ligeiramente amarelado, bastante suave ao toque, mas ainda com alguma porosidade que lhe dá um equilíbrio que permite uma certa flexibilidade em termos de trabalho com camadas. Depois temos o Lana Bristol, que é um papel de 250 gramas por metro quadrado, é de um branco mais frio, e é um papel bastante suave. Aliás, todos os papéis da gama Bristol tendencialmente são bastante suaves, bastante acetinados. Trabalhei também já com o papel Animal Nostalgia. Este é um papel de 190 gramas por metro quadrado. É um pouco mais poroso do que o papel Fabriano, mas ainda assim bastante suave ao toque, e é de um branco um pouco mais amarelado que o papel Fabriano 4L Lício. Finalmente, também já utilizei o papel Fabriano 1264 de ilustração Bristol. É um papel de 200 gramas por metro quadrado e ele também é bastante suave ao toque e de um branco mais frio. O segundo aspecto mais importante no nosso processo para alcançar um sombreamento suave é definitivamente o tipo de lápis que usamos. Lápis mais escuros e macios, tal como este 8B da Faber, vão sempre produzir um efeito mais rústico e evidenciar os poros do papel.
mas a forma como fazemos o uso deles pode piorar ainda mais esse efeito. Preferencialmente, devemos utilizar sempre o lápis apontado e na posição mais semelhante à escrita, para que o grafite consiga entrar nos tais poros do papel. Pegar, por exemplo, o lápis desta forma, deitado, e aproveitar toda esta zona exposta do grafite para sombrear, vai acabar por produzir o tal efeito rústico que nós não queremos. É verdade que agiliza bastante o sombreamento. No entanto, o grafite fica apenas à superfície do papel e não entra nos pequenos poros, produzindo uma mancha com pontinhos brancos. Talvez seja mais nítido com o 8B. Isto é um papel sulfite, portanto também não se vai notar muito, mas nota-se já alguma coisa, apesar de ser um papel sulfite, que o grafite não entra tanto dentro dos poros do papel do que se fizéssemos assim, não é? Ou seja, uma maior superfície de contacto do grafite com o papel vai produzir um efeito mais rústico no sombreamento. Portanto, regra de ouro: lápis bem apontado, menos macio e numa posição semelhante à da escrita. Mas ainda assim vamos ficar com um efeito no nosso trabalho com algum granulado, um pouco rústico. Não é que não seja um desenho realista, caso ele respeite a luz e sombra, a produção de volume e com uma estrutura equilibrada, já se pode dizer que é um excelente desenho e que transmite uma sensação de tridimensionalidade e de realismo. Mas para quem gosta e procura aquela suavidade num desenho, temos de considerar ainda um terceiro aspecto muito importante para alcançar um desenho mais suave em termos de sombreamento, que são os materiais para esfumar. Temos 3 possibilidades de materiais diferentes: os pincéis, o esfuminho e o papel higiênico. Quanto aos pincéis, eu uso 2 tipos de pincéis. Um de cerdas sintéticas e macias que cortei pelo meio para se tornar um pouco mais duro e que uso para empurrar o grafite impregnando os poros do papel. Ele acaba por espalhar o grafite e, de certa forma, intensificar o tom aplicado. E também uso um pincel de maquiagem que é mais macio, é do tipo língua de gato, porque tem este formato assim arredondado, e que uso mais na reta final do desenho, mais para espalhar delicadamente e suavizar um último tom aplicado. Outro material para esfumar são os esfuminhos, que são nada mais nada menos que um rolinho de papel prensado numa máquina. Existem vários tamanhos e de várias marcas. Eu uso preferencialmente os da Derwent e é muito raro usar para além de 2 tamanhos, normalmente estes 2. Antes da primeira utilização, convém desgastá-los um pouco numa lixa, assim, ir rodando, e também é uma forma de os limpar, esfregando numa lixa, pode ser de madeira das mais fininhas que se tiver, ou uma lixa de unhas, ou uma lixa assim como esta. Serve para limpar e também na primeira utilização é importante, uma vez que torna a ponta um pouco mais macia, é importante fazer este processo. E normalmente o esfuminho usa-se para esfumar áreas mais pequenas. Ele espalha bastante o grafite, desfazendo bem a textura que fica, aquela textura assim mais granulada que fica do sombreamento. Deve-se aplicar com alguma suavidade, não pressionando muito, mais ou menos da mesma forma que se utiliza o lápis, com alguma suavidade, porque tendo o esfuminho sujo, se nós aplicarmos pressão, o que é que vai acontecer?
por exemplo, este lado ainda está limpo, mas este está muito sujo. Podemos produzir manchas. E ao produzir estas manchas, pode ser de tal forma que depois a gente tenha dificuldade em disfarçá-las e estragamos o sombreamento. Portanto, em áreas mais claras, devemos optar sempre por utilizar o lado mais limpo do nosso esfuminho e sempre com a mão leve. Por último, temos outro material de esfumar, que é o papel higiênico. Ele produz o mesmo efeito do esfuminho, no entanto, é ideal para áreas maiores. Deve-se usar um papel que não seja muito fininho, para que seja mais resistente à ação de esfregar. Por exemplo, já é suficiente utilizar um papel de folha dupla. Então, pegamos numa folha do papel, dobramos ao meio, formando um triângulo, e depois voltamos a dobrar 2 vezes, formando triângulos mais pequenos. Mais uma vez. Depois de obter este triângulo, dobramos a ponta, pode ser só assim, e colocamos assim, com o dedo indicador, e aqui já não se nota grande efeito porque já passámos o esfuminho, mas fica sujo. Os cuidados que devemos ter ao usar o papel higiênico são os mesmos que temos com o esfuminho. Não devemos usá-lo muito sujo em zonas de sombreamento claras e sempre com a mão leve. Não é necessário, ao fim de cada utilização do papel higiênico, deitá-lo fora, porque ele ainda se pode utilizar por várias vezes. E quando ele começa a ficar muito sujo, temos uma alternativa. Desmanchamos a dobra, voltamos a dobrar de novo, ou até mesmo viramos ao contrário. E se aqui este lado também já estiver sujo, eu muitas das vezes acabo por abri-lo e voltá-lo a dobrar noutra posição, e depois fico com mais 2 partes limpas e volto a continuar a dar-lhe uso. Quando o papel se começa a desfazer, aí sim está no momento de o descartar, de o deitar fora e de pegar outro papel. Então, estes são os 3 aspectos essenciais para se alcançar, que é a escolha do papel, escolher um papel que não seja demasiado poroso, ter o cuidado de utilizar os lápis bem apontados, não utilizar lápis demasiado macios em zonas onde não é necessário escurecer demasiado, deixar o uso desses lápis para as zonas realmente escuras e utilizar materiais para esfumar. E temos 3 opções: o pincel, o esfuminho e o papel higiênico. E para quem ficou até aqui, vem aí uma dica bónus. Eu sei que todos estes materiais, por vezes, não são fáceis de se adquirir, quer por questões económicas ou por disponibilidade dos materiais na região onde vivemos. Muitas vezes não os conseguimos adquirir e então temos que utilizar o que temos à mão. E mesmo para quem quer experimentar esta técnica e não está disposto a fazer um investimento para mais tarde guardar esses materiais numa gaveta e não utilizá-los, fica aqui esta dica, que é como usar materiais mais económicos e que temos à nossa mão, facilmente conseguimos adquirir, ou que até temos por casa, porque os nossos filhos, para quem tem filhos ou para quem anda na escola ainda, têm esses materiais consigo ou semelhantes ao que eu vou mostrar. Por isso eu vou fazer uma pequena demonstração com o papel mais simples que eu tenho aqui por casa, um papel que é escolar ou semelhante ao papel de desenho e com os materiais mais económicos e acessíveis para qualquer um. Então eu vou usar este papel, o Fabriano Academia para desenho, que ele é indicado para lápis de grafite
e carvão. Tem uma gramatura de 120 gramas por metro quadrado, que normalmente é o tipo de gramatura que é utilizada em meio escolar para os trabalhos de desenho. Vou usar lápis da Faber-Castell. Tenho aqui este estojo que vai do HB ao 8B. No entanto, vou utilizar aqui o lápis H e vou usar também um pincel e papel higiênico. E então, vamos lá. Vou colocar aqui, apesar disto ser apenas uma demonstração, não é um desenho, mas ainda assim vou colocar aqui uma folha para proteger a superfície e vou fazer um pequeno sombreamento em degradê. Como este é um papel mais poroso, eu vou optar por começar por um lápis H que vai fazer penetrar o grafite nos poros do papel e de certa forma achatar um pouco e torná-lo ligeiramente mais liso na zona onde vou sombrear. Eu vou fazer só uma espécie de um pequeno retângulo. Convém sempre ir fazendo este sombreamento com calma para fechar bem. Agora vamos com o pincel, porque o trabalho num papel poroso exige lápis mais duros e o trabalho de muito pincel. Como podes ver, aquele efeito poroso que estava inicialmente, gradualmente vai desaparecendo. Com papel higiênico, vou esbater ainda mais, espalhar ainda mais o nosso grafite, para suavizar todo o grão que resultou deste sombreamento e até já puxar um pouquinho aqui para fora. Agora vou limpar, porque produziu aqui um pouquinho de pó, porque este papel, como é mais poroso, mais áspero para o papel higiênico, ele acaba por desfazer um pouco e criar um pouquinho de pó que resulta aqui do desfazer do papel higiênico. E eu estou a aplicar um pouquinho mais de pressão do que normalmente aplicaria num papel Bristol ou noutro tipo de papel menos poroso. Agora, de novo, vou trabalhar com um HB e assim vamos crescendo no nosso tom. Lápis apontado, bem apontado, e podemos trabalhar. E igualmente eu também estou a utilizar este tipo de graduações porque eu estou a trabalhar com os lápis Faber-Castell, que são uns lápis que pela natureza deles são mais duros comparando com outras marcas. Por exemplo, se for com um lápis Staedtler, eu se calhar já tenho que partir para uma graduação um pouco mais alta em termos de lápis de H. Por exemplo, o H, aqui na aplicação que eu fiz anteriormente, já seria, por exemplo, um 2H. E agora sim estaria a aplicar um H no lugar deste HB. É mais ou menos equivalente em termos de dureza, vá. Agora, de novo, papel higiênico. Trabalhamos com o HB, agora vamos subir de novo a nossa graduação. Vamos para um lápis B. Atenção que quando faço o sombreamento com o lápis, é sempre com a mão leve.
Agora não vou até ao fim porque quero fazer aqui uma passagem de tom mais clara. Vou só até aqui, esta parte. Agora vamos aqui para um 2B, vou agora mais ou menos até aqui. Agora de novo, pincel. E agora papel higiênico. Pincel outra vez. Pincel de limpeza. O processo é quase sempre o mesmo. E agora, um pouco mais escuro, lápis apontado. Pincel. De novo, papel higiênico. Agora vamos para o 6B. Aqui já não vou avançar tanto, eu vou até aqui. De novo, pincel. Papel higiênico. Pincel. Limpar. E agora para o último. Vamos com um 8B. Fazer aqui esta pontinha. Esfumar. Talvez passar de novo aqui com o lápis H. E com a parte mais limpa do papel, passar aqui na zona mais clara. Limpar aqui um pouquinho o nosso degradê. Finalizado aqui o nosso degradê. Como nós podemos ver, para alcançar um efeito de suavidade num papel poroso, o processo que utilizamos é um pouco mais trabalhoso. Tem de se recorrer ao processo de camadas, começar com lápis mais duros e trabalhar muito com pincel para, de certa forma, ir impregnando o pigmento do grafite nos poros do papel e vai-se construindo os tons mais escuros por camadas para não ter o tal efeito granulado. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se sim, deixem o vosso like. Até uma próxima oportunidade. Desenhem muito. Tchau!